Somos a geração que busca a sua face, te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Só a igreja. E ali nós o E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão. Paz do Senhor, irmão. Deus é bom. E a sua misericórdia tem estado conosco. Hebreus capítulo 11, irmão. Quem estava aqui de manhã, irmão? Você que não veio de manhã, perdeu uma ceia abençoada. Algo magnífico. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmão? Podeis assentar. Nós começamos esta mensagem pela manhã. Não deu para concluir a mensagem. Mas vamos tentar falar mais uma parte. Irmão, o texto a qual nós estamos referindo aí, eu quero que você que não participou de manhã, só para você pegar a linha de raciocínio, de fato, lê comigo só essa primeira parte, ó, de fato. Para aí. Vamos de novo? Sem.
sem fé é impossível agradar a Deus. A outra parte que eu quero que você entenda está ali, ó. Aquele que se aproxima de Deus, creia que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele. Irmão em Cristo, não vai dar para mim falar para você o que eu falei de manhã, o tempo não dá para isso. Então você que não veio de manhã, depois assista a mensagem lá no YouTube para você continuar. Bom se você tivesse vindo de manhã, já perdeu uma parte. Mas deixa eu falar para você só uma introdução aqui. Todos nós queremos que Deus nos ouve, lógico. Queremos que Deus responda às nossas orações. Isso é fato. Porque se eu sou crente e aproximo de Deus, eu quero que Ele responda. É o meu desejo. Mexeram no som aí, irmão? Ô sonoplasta, sossega o faixa aí. É o meu desejo orar e Deus responder a minha oração. Ou vocês que estão na mídia aí, para de conversar aí, ó. Ô mídia, olha aqui, ó. Eu vou falar, ó. Salmo 37, verso 4. Aqui os meninos conversam mais do que misericórdia. É igual o crente no celular. Tinha muita gente adorando a Deus. Eu tinha um irmão ali com o celular ouvindo até no ouvido, assim, para ver se dava certo. Aí é para acabar com o piqui do Goiás. Vamos lá, irmão. Agrada. Em outra tradução diz que Ele concederá o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Volta lá no 11:6 de Hebreus. Opa. De fato, sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Eu preciso ter fé. Agora, como que a fé nasce? Eu falei de manhã o princípio aí a lógica. Eu sei que teve pessoas que falaram assim, pastor, tem coisa que você está falando, não está na Bíblia. Eu fiz a lógica do acontecimento, do que deveria acontecer, para você entender. Agora nós paramos aqui, irmão. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Versículo 5 aí, ó. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho agradado a Deus, por haver agradado a Deus. Versículo 5, meu filho. Como que eu continuo a mensagem, vocês conversam, irmão? Eu vou descer e pegar o computador, trazer para cá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver. Você já pensou em agradar a Deus? Você já calculou, irmão? Um homem que conseguiu. Olha aqui para mim, irmão. Talvez você nem crê, né? Mas nós estamos falando de pessoas de fé. Mas se você não crê, você já está no lugar errado, né? Porque hoje a mensagem é sobre fé. Um homem que agradou a Deus andando com Ele. O texto diz, ele andava com Deus, ele estava andando com o Senhor. Por que ele alcançou esse testemunho? O livro de Gênesis diz que ele andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si. O texto é, Enoque andou com, não era Deus que andava com Enoque não, irmão. Porque quem quiser andar comigo tem que andar do meu jeito. Tem que gostar de onde eu vou. Tem que ir aonde eu vou. Andar na velocidade que eu ando. Então a Bíblia diz, Enoque andou com Deus.
Enoque andou com Deus, ó a ideia. Como que ele agradou a Deus? Ele agradou a Deus, porque ele começou a andar conforme Deus queria que ele andasse. Ele agradou a Deus porque ele começou a mudar de vida para andar com Deus. Ele agradou ao Senhor. E agradou tanto a Deus, que Deus o tomou vivo. Ele não passou pela morte. Ele não enfrentou a morte. Você já pensou tanto que Deus gostava de Enoque, irmão? Rapaz, Deus para olhar para uma pessoa e falar assim, não, você não vai morrer não. Rapaz, sabe que Deus podia olhar assim para mim, né? Falar assim, não, você não vai morrer não. Alcançar um testemunho. Deus gostou tanto de Enoque que diz, não, eu vou tirar você da terra vivo. A gente tem hora que você tem que se perguntar, irmão, será se Deus está agradando? Será se Deus está agradando? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. É como se Deus olhasse para nós e disse, gostei de você. As suas atitudes, a sua maneira, você anda comigo. Enoque gostava das coisas que Deus gostava. Enoque gostava de ir aonde Deus estava. Enoque tinha prazer naquilo que Deus tinha prazer. Porque ele não ia andar com, Deus não ia andar com um ser humano que não gostasse das coisas que ele gosta. E eu parei o texto bem aí, irmão. Aí o versículo 6 é o que nós lemos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a? Fé é confiança, certeza, convicção. E aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Eu falei para vocês a questão de Adão, a oferta de Abel. O versículo 7 diz, pela fé, olhe para mim aqui, crente, olha, pela fé, que a Bíblia está dizendo, versículo 7, pela fé, é a mesma coisa que eu dizer, Deus existe, sem contradição, sem vírgula, Deus existe. Aí a Bíblia vai dizer, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos. Gênesis, capítulo de número 6, versículos 7, 8 e 9. A Bíblia vai dizer que, a Bíblia diz claramente que Noé achou graça diante de Deus. Deus olhou para Noé, e Noé era um homem que tinha certeza que Deus existe. Por quê, irmão? Qual é a minha linha de raciocínio? Quando Deus fala com Noé, o que Noé lembra? Noé lembra aquele que arrebatou Enoque. Quem? Aquele que arrebatou Enoque. Quem é? Aquele que Adão falava, rapaz. Anos e anos se passaram e foi passando a cultura de um Deus verdadeiro que criou os céus e terra. E quando esse Deus fala com Noé, a Bíblia diz que pela fé eu sei que Deus existe. Não tinha nenhuma dúvida. Noé diz assim, Deus existe.
Muitas pessoas na igreja não creem na existência de Deus. A existência de Deus traz temor, irmão. A existência de Deus traz temor. A Bíblia diz no capítulo 6, versículos 8, diz assim: e Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui: divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, porque quem sabe que Deus existe é temente. Quem sabe que Deus existe tem temor. Ele diz aqui, ó, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Olhe para mim, amigo. Deus desce do céu e chama Noé. Ei, Deus fala com Noé algo que nunca tinha acontecido na terra. Deus fala: vai haver um dilúvio, vai destruir toda a raça humana, vai chover tanto sobre a terra que vai inundar toda a terra. E você, Noé, faça uma arca. Eu vou te dar as medidas dela. Se fosse você, qual seria a sua atitude? Como crer em algo que nunca tinha acontecido? Não tinha chovido na terra. Não tinha possibilidade de acontecer. Não havia possibilidade de chover tanto a ponto de a terra virar um mar e destruir tudo. Mas Deus estava falando com um homem que dizia: Deus existe. Deus existe. Ele disse que vai chover, então vai chover. Ele falou que vai chover, então vai chover. Olhe para mim, irmãos. Noé com 500 anos. Chama a sua família. Fala para ela do que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus falou: entre no mato e vai cortar a árvore. E você vai fazer uma arca. E Noé começa o processo daquilo que Deus tinha falado com ele. E você sabe o que me chama a atenção no texto? Dessa fé tão sublime, tão poderosa, tão convicta. É que Noé chamou a família e começou a tirar a árvore. 30 anos depois, Noé estava cortando árvore. As pessoas riam, as pessoas zombavam. Diz o Evangelho de Mateus que as pessoas zombavam dele e dizia: rapaz, passou 30 anos, já morreu uma geração e você está dizendo que vai chover. Como vai chover? Pedro capítulo 2, verso 5, 1 de Pedro diz assim: e Noé o apregoeiro da justiça. O que é apregoeiro, irmão? Noé fazia a arca e saía de lá e passava na cidade e dizia: vai chover sobre a terra. Deus me falou que vai haver um dilúvio e vai destruir tudo. E as pessoas zombavam de Noé. 50 anos se passaram e Noé cortando tábua, e Noé lavrando madeira para fazer uma arca, e as pessoas olhou para ele e diz: ficou louco, ficou doido esse homem. E Noé tinha aqui dentro o que, irmão? Eu sei que Deus existe. Os meus descendentes falou para mim
da história de um Deus, do nosso pai Adão, que saiu do jardim do Éden, e que no dia que ele saiu de lá expulso, ele falou que conheceu esse Deus e que falava com ele, e esse Deus passou na família, e nós ficamos sabendo que ele levou Enoque, e eu ouvi ele falar comigo, ele é Deus, ele é real. A palavra pela fé traz uma convicção interna da existência de Deus. Você pode duvidar, geração passa, geração vem, morre uma geração, levanta outra, morre um pastor, levanta outro, passa 60, 70, 80 anos, mas eu estou aqui dizendo para você, Jesus voltará, Jesus vai arrebatar a igreja. O primeiro século passou, o segundo passou, mas eu continuo crendo por quê? Porque a palavra diz, Jesus disse, os meus antepassados dizem, e eu vou continuar crendo. É impossível arrebatar uma igreja, é impossível. Era impossível chover na terra. O que faz a fé? 80 anos se passaram em Noé construindo a arca. Irmãos, isso não é fé, isso é algo extraordinário. O camarada foi chamado para construir uma arca, que um Deus falou com ele, e que ele assimilou esta voz de Deus com o que havia falado dos seus antepassados. Ele creu nisto. 80 anos se passaram e ele estava dizendo, vai chover, rapaz, vai chover um dilúvio. Muitos crentes estão perdendo as esperanças. Tem pessoas que já vivem a sua vida como se Jesus não fosse voltar. Quantas pessoas que não acreditam na volta de Jesus? Crentes lavados e remidos no sangue de Jesus que não creem em arrebatamento, irmão. Eu creio. Eu creio. O povo continuou pecando e fazendo as suas mazelas, e Noé pregando, dizendo, vai chover na terra. 100 anos, Noé termina, chama a família, coloca a família para dentro da arca. E Noé agora faz o que, irmão? Noé tranca a arca por fora, o anjo vem, tranca a arca por fora. Noé fica 7 dias dentro da arca sem chover. O povo fora dizia, eu falei que não choveria, ficou doido, vai morrer todo mundo lá dentro. Mas quando a chuva começou, que caiu chuva sobre a terra de algo que nunca tinha acontecido, eu vou subir, irmão. Vai chegar um dia que a igreja vai sair daqui. Você pode não crer nisto, mas eu creio, vai chegar um dia que a igreja vai sair daqui. Pastor Juscelino, mas se passar o seu tempo passar, não tem problema. Meus filhos vão ficar para trás e vai saber. Jesus disse que vai voltar. Então fique aí aguardando Ele. Fique esperando. Espera com temor, porque Ele disse que voltará. É essa fé que o escritor dos Hebreus está tentando dizer a você. Tenha um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência. Muitos dos anos passados, dos heróis da fé, não chegou aonde queria. Aonde eles pregavam, eles não alcançou. Mas uma coisa eles fizeram. Creu. Eles creu.
Eu quero que você, meu filho, coloque no versículo 8 aí, só para mim terminar. É a fé de Abraão. Quando você chega na história de Abraão, você começa a questionar. Ele fala dos antigos e começa a falar de Abraão como se ele estivesse explicando que a fé foi passando de família a família, e mesmo que algumas famílias começavam a entrar por caminhos errados, eles sabiam que existia um Deus verdadeiro. Abraão morava em uma terra que fabricava ídolos. O pai de Abraão fabricava ídolos. Morava em uma terra idólatra. Mas quando Deus disse para ele, sai da sua terra, ele diz, é a voz do Deus da minha família. É a voz do Deus que Adão falou. Esta voz que ele falou que é existente, Abraão recebe em si e diz, quem está falando comigo é Deus. Eu quero que você, só para você não ficar pensando que eu estou falando algo sem noção, capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 35, só retroceder um pouquinho aqui para você entender que o escritor dos Hebreus está dizendo, olha, você sofre, você passa problema, você tem angústia, você vai sofrendo, e muitos de vocês não vão sair do sofrimento, vai continuar, muitos de vocês vão morrer, vão passar pela morte, mas eu digo uma coisa para vocês, permaneçam crendo, permaneça crendo, permaneça esperando, acostume com isso, aguardar a volta de Jesus. Não abandoneis, portanto, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, vamos lá, ainda dentro de pouco tempo, o versículo seguinte diz assim, irmão, 38, põe aí. Todavia o meu justo, e se ele retroceder, eu não agrado dele. Se ele retroceder, eu não agrado dele. Todavia o meu justo viverá mas se ele retroceder, eu não agrado dele. Olhe para mim, irmão. Continue caminhando. Se você estiver na beira da morte, bem velho, com a barba branca, 100 anos de vida, e as pessoas disserem para você, pregou tanto que Jesus voltará, você olha para a pessoa e diz, eu continuo dizendo, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e eu estou esperando, e ele vai voltar, e eu vou continuar esperando, e ele vai voltar, eu vou continuar aguardando a volta daquele que é fiel. Quem prometeu é ele, quem falou foi ele, quem prometeu foi ele, e ele ele nunca vai deixar de cumprir uma promessa.